Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos estar hoje na nossa segunda aula dessa sexta apostila. Semana passada nós tivemos a nossa primeira aula no Google Meet, né? Fiz a gravação do vídeo, postei no grupo lá, né? E se por acaso tem alguém que recebeu a apostila atrasado ou recebeu essa semana, eu também vou estar postando não só essa aula que vocês estão assistindo, mas eu também vou postar a primeira aula, ok? Hoje vou estar repostando a primeira aula, né? E postando a segunda aula para vocês não ficarem aí totalmente por fora ou desatualizados. Tudo bem? Na nossa primeira aula a gente abordou, inclusive se você está assistindo esse vídeo sem assistir a primeira aula, eu sugiro que você assista primeiro, né, a primeira aula, para depois vir assistir a segunda aula, certo? Na primeira aula nós abordamos sobre a independência, o período de dependência da América Portuguesa, né? Especificamente a independência do Brasil. Falamos da vinda da família real para o Brasil, né? Que foi no período ali no início do século XIX. A gente, na verdade, nós estamos falando sobre o século XIX em vários contextos, né? No Brasil, o contexto do século XIX foi justamente a independência do Brasil, pelo menos pelo menos no primeiro meio século, né? E aí hoje, na aula de hoje, nós já vamos falar sobre os Estados Unidos no século XIX, o que aconteceu, né, todo o período desse momento do século XIX, como que estão os Estados Unidos, quais são os conflitos que acontecem internamente. Então, os anos que sucederam o processo da Revolução Americana, né, que foi a independência dos Estados Unidos, ocorrida lá em 1776, foram marcados por questões como a conquista do Oeste por meio da força, dizimando mais de 7 milhões de indígenas, conflitos internos e a consolidação dessa nação como uma das principais potências mundiais. Então, nós vamos falar aqui de um país, né, Estados Unidos, recém-independente, certo? Um país que havia ficado independente após o seu processo de independência ali em 1776. Então vamos lá, primeiro ponto, a expansão e o destino manifesto. Então, após a sua independência, os Estados Unidos incentivaram a vinda de imigrantes para ocupar terras ao sul e a oeste, né? Assim, um grande número de pessoas vindas da Europa, principalmente, fez com que a população estadunidense mais que triplicasse entre os anos de 1775 e o início ali do século XX, né? Do século XIX, perdão, 1820, chegando a 90 milhões em 1890. Então, vamos ver aí que nesse primeiro contexto pós-independência, os Estados Unidos vão incentivar a vinda de imigrantes para ocupar suas terras aqui nos Estados Unidos, né? Quando eu falar aqui é porque na América, tá bom, pessoal? Porque os Estados Unidos, Europa lá, Estados Unidos aqui. O território norte-americano, então, foi sendo estruturado por meio de conflitos, né? Acordos e conflitos. Nós vamos ter, a Lusitana, que foi comprada da França, a Flórida, né, em 1819, que foi comprada da Espanha, a parte norte do México em 1848 e por meio das guerras de conquista, né, e o Alasca, comprado da Rússia em 1867, e o Havaí foi anexado somente em 1959. Então veja aí algumas regiões que não era independente, né, que não pertencia ali aos Estados Unidos, mas que eram próximas às regiões. Então os Estados Unidos, o território norte-americano, ele foi sendo estruturado por meio desses acordos e conflitos aí. Então a expansão territorial, né, o crescimento demográfico e o rápido desenvolvimento econômico dos Estados Unidos foram entendidos por eles como prova do destino glorioso que estava à espera deles, traçado por Deus. Pessoal, olha que prepotência, vamos dizer assim, dos estadunidenses em dizer que toda a expansão territorial,
todo o crescimento demográfico, né, e desenvolvimento econômico deles, dos Estados Unidos, foi uma prova de um destino glorioso que traçado por Deus. Vamos entender. Tal ponto de vista encontrava fundamento em preceitos religiosos protestantes, segundo os quais a riqueza é uma bênção divina para aqueles que a conquistam. Vou até grifar isso aqui de novo, que eu nem tinha grifado. Ó. Ele está enfatizando que a riqueza é uma bênção divina para aquele que a conquista. Tudo bem, até aí tá ok, mas olha só, assim, todo homem que tivesse a possibilidade de expandir seus horizontes lucrativos deveria fazê-lo atendendo a uma predestinação divina. Eles estão querendo dizer, pessoal, que todo esse desenvolvimento dos Estados Unidos já estava predestinado por Deus. Deus que predestinou que os Estados Unidos se tornasse aí uma grande potência, crescesse demograficamente, expandisse territorialmente, desenvolvesse economicamente, certo? E essa doutrina vai se dar o nome de destino manifesto. Olha ali, ó. Desse modo, os norte-americanos se diziam predestinados e por isso deveriam aproveitar as oportunidades que se apresentavam, entre elas a expansão. Então, se surgia uma oportunidade de expandir, de crescer, de desenvolver, eles faziam de tudo. Por quê? Porque para eles isso era uma vontade de Deus, já estava predestinado por Deus, certo? O progressivo avanço na chamada marcha para o oeste causou a ocupação de várias faixas territoriais, porém, essas áreas estavam ocupadas por várias etnias indígenas. Então nós vamos ver que esse progressivo avanço, né, vai permitir com que várias faixas de terra sejam ocupadas. Porém, pessoal, já existiam várias etnias lá. Olha aqui, nós temos até uma figura aqui do lado, né, etnias essas que eram os Cherokees, os Choctaws, os Ottawas e muitas outras, né? Então, o choque entre colonizadores e nativos gerou diversos conflitos, certo? Por quê? Devido às doenças levadas pelo homem branco e sua superioridade bélica. O que é superioridade bélica? Eles eram superiores em armas, enquanto aqueles nativos, aqueles povos indígenas, etnias indígenas, só utilizavam o arco e a flecha. Nós vamos ver que esse homem branco chega nessas regiões longínquas, essas regiões mais distantes dos Estados Unidos, que já existiam esses povos, diferentes povos morando ali, vivendo ali. Então ele chega com toda um armamento muito superior. Então, junto com toda essa superioridade bélica e com as doenças que o homem branco levara, o que vai acontecer a seguir? Milhões de indígenas tiveram suas tribos aniquiladas para a instalação de áreas destinadas à agricultura, pecuária ou exploração mineral. Olha aí, são os povos, os novos donos ali dos Estados Unidos que estavam colonizando seus interiores, colonizando as regiões mais distantes de onde já estava povoado, certo? E aí nós vamos ver já na segunda metade do século XIX uma guerra civil americana. O que vai acontecer? Conforme o tempo foi passando, pessoal, eles foram se desenvolvendo, né? E aí nós vamos ver uma guerra entre os que vivem ao norte dos Estados Unidos contra aqueles que vivem ao sul dos Estados Unidos. Vamos entender. Na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos prosperavam economicamente. Ok. Sua população havia crescido, principalmente com a chegada de imigrantes, como eu citei no início dessa aula. Mas a ocupação dos territórios não se deu de forma homogênea, ou seja, a ocupação dos territórios não aconteceu de forma igual, homogênea em todas as regiões.
Não, vamos entender. Nos estados do norte, vamos lá. Lá no norte houve uma predominância de atividades ligadas ao comércio e à produção de manufaturados. O que são manufaturados? Principalmente voltadas ao consumo interno, como o setor têxtil. São aquelas produções feitas, né, produtos feitos manualmente, né? Então nós vamos ver, ao norte, atividades ligadas ao comércio e à produção de manufaturas, principalmente no setor têxtil, né, na produção de tecido. Em razão da riqueza de recursos minerais, né, e a produção de manufaturados, em razão da riqueza de recursos minerais como ferro e carvão. Ok, então diversas áreas industriais surgiram, como em Boston, Washington, Detroit e Chicago. Desenvolveram uma agricultura mecanizada, construíram ferrovias, utilizavam barcos a vapor. Enfim, a industrialização estava em plena ampliação e o regime escravista havia sido abolido. Então, olha só, no norte, vamos entender, no norte dos Estados Unidos, nós vamos ver uma economia voltada para o comércio, para a produção de manufaturas, riquezas ligadas a recursos minerais como ferro e carvão. Né? Desenvolveram várias indústrias em várias cidades, né? Em várias regiões dos estados do norte dos Estados Unidos, e a industrialização estava em plena ampliação, né? Estava ampliando a sua industrialização. E o regime escravista havia sido abolido. Vale destacar que nesse período quase metade da população era de escravo. Olha aí, quase a metade da população era de escravo. Por que aqui os escravos foram abolidos, o regime escravista, né, foi abolido? Porque, pessoal, para a classe burguesa ligada aos estados do norte, manter a escravidão não ajudava a ampliar o mercado consumidor de seus produtos. Percebam? Por quê? Porque além de consumidores, se esses escravos, se eles fossem libertos, né, aumentaria o número de trabalhadores livres, o custo, a mão de obra ia ser mais barata nas indústrias, né, ia diminuir o custo da produção. Então, para o norte, né, não haver escravos era vantajoso, porque esses escravos livres, né, eles podem se tornar mão de obra barata, mais em conta para as grandes indústrias, não tendo que empregar imigrantes, né, e com isso eles mesmos podem até servir de consumidores desses produtos que foram sendo fabricados e vendidos, né? Para ajudar a melhorar o mercado local, interno, o que aconteceu? Criaram as barreiras alfandegárias, como já acontecia na Europa, na época do mercantilismo, lembram? O que vai acontecer? Aumento das tarifas de importação sobre produtos estrangeiros. Para quê? Para proteger a produção interna, a produção nacional. Tudo isso, pessoal, defendidos pelos povos do norte. Por outro lado, nós vamos ver os sulistas, ou seja, nos estados do sul. No sul era totalmente diferente. Vamos entender, ó. Já nos estados do sul, o poder estava concentrado nas mãos de uma elite agrária conservadora que desenvolvia atividades econômicas voltadas à exportação, como o cultivo do algodão para a indústria inglesa e a produção de chá e do tabaco. Então, ao passo que no norte nós vamos ver estados do norte nos Estados Unidos, que a economia era baseada no comércio e na produção manufaturada, nós vamos ver que no sul essa economia era voltada para a exportação, né, para o cultivo de algodão né, para a indústria, para os ingleses, tanto como também na produção de chá e do tabaco, na fabricação de cigarro. Aqui no sul, já no sul dos Estados Unidos, a base de sua mão de obra era escrava e eles queriam que assim fosse mantido. Então olha aí, já temos uma divergência. No norte eles queriam a liberação dos escravos, para esses escravos se tornarem mão de obra barata e consumidores do mercado interno, valorizando o mercado nacional. E ao sul nós vamos ver um grupo, uma elite agrária que comanda o poder ali e que
desenvolve atividades voltadas à exportação e não querem abrir mão do regime escravista, da mão de obra escrava. Né? E um outro ponto que divergia entre norte e sul era quanto às barreiras alfandegárias. Lembra que eu falei? No norte, eles passaram a exigir um imposto a mais nas alfândegas para valorizar o quê? O produto nacional. Já o sul, os sulistas, né, o pessoal que vivia no sul, queriam que essas taxas fossem reduzidas. Por quê? Porque no sul eles passavam a importar produtos manufaturados de outros países. Então, se o valor das alfândegas fosse um valor muito superior, para o norte seria ótimo, já para o sul seria desvantajoso, porque eles acabariam pagando mais caro quando eles importassem algum produto. Então, percebam aí que nós vamos ver divergência entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Essas disputas entre estados do norte e do sul provocaram uma guerra civil. Nós vamos chamar essa guerra de Secessão, que teve seu estopim, né, iniciou essa guerra com as eleições lá em 1860, que levaram as eleições que levaram Abraham Lincoln à presidência. Né? Ele era republicano, inclinado aos interesses nortistas, ou seja, Abraham Lincoln foi um presidente, né, que iniciou a Guerra de Secessão. Por quê? Porque esse presidente ele defendia esses interesses do norte. Então o sul não ia aceitar isso com muita facilidade. Então o que vai acontecer? Vai iniciar essa guerra, né? Essa chamada Guerra de Secessão. Sua vitória fez com que o estado de Carolina do Sul, apoiado por mais de 10 estados, formassem os Estados Confederados da América. Os demais formaram os Estados da União. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó. Aqui nesse mapa a gente vê melhor. Os estados da União, que eram os do norte. Deixa eu ver se é isso mesmo. Que é o cinza mais claro, tá vendo? São os estados da União. Aí o cinza mais escuro aqui são os estados confederados. Aí nós temos aqui, ó, estados da União onde a escravidão era permitida. Enfim, aqui a gente vai vendo exatamente, né, o que permitia e o que não permitia. Certo, pessoal? Vamos continuar aqui então, ó. Em 1861, os estados do norte declararam guerra aos estados do sul. Então nós vamos ver aí, ó. Abraham Lincoln, ele venceu a presidência em 1860, venceu as eleições em 1860. Um ano depois, os estados do norte declararam guerra aos estados do sul, vencendo-os após 4 anos de luta e mais de 620 mil mortes. Então os estados do norte vão vencer essa guerra, né? Um dos fatores dessa vitória foi a superioridade tecnológica dos estados da União. Então nós vamos ver que os estados do norte tinham uma superioridade tecnológica. Porém, o que vai acontecer? Em meio à guerra, pessoal, o presidente Lincoln ele decreta o fim da escravidão nos Estados Unidos como um todo. Porém, né, após ganhar as eleições novamente, lá em 1865, quando ele foi reeleito, ele foi assassinado. Então esse fato fez com que os conflitos ligados às questões raciais marcassem os anos seguintes. Né? Então o que vai acontecer após a Guerra de Secessão, após a morte do Abraham Lincoln? Nós vamos ver ali, ó, uma reconstrução radical. Né? O que vai acontecer após a Guerra de Secessão, a partir de 1865? Houve uma tentativa de reintegração social dos negros à sociedade estadunidense por meio da educação, distribuição de terra e ampliação do direito do voto. Opa, isso é um ponto positivo, não é isso? Eles vão tentar reintegrar, né, esses negros na sociedade estadunidense. Mas alguns grupos como Ku Klux Klan e os Cavaleiros da Comélia Branca passaram a atacar e impor medo aos libertos e quem os apoiassem. Então nós vamos ver aí, ó, e aí o que vai acontecer? Em 1877, Rutherford Bichard Hayes
então candidato à presidência e tendencioso aos interesses dos estados do Sul, dos estados sulistas, retirou as tropas federais do Sul que garantiam uma certa estabilidade na região, bem como os direitos adquiridos pelos negros. Então ele vai retirar aí alguns direitos desses negros que haviam sido conquistados, né? Então, após essa retirada, iniciou uma série de ações segregacionistas raciais em relação aos negros. O que seria uma ação segregacionista? O que é segregação? Segregar. Segregar é o ato de excluir, separar. Então, quando eu falo que iniciou uma série de ações segregacionistas raciais, são ações que vão meio que excluir as raças, digamos assim, principalmente em relação aos negros. Vamos entender o porquê. Quais ações são essas? Retirada do direito de exercer em cargos públicos, proibição de fragmentação dos estados públicos, proibição de frequentação de estados públicos, escolas públicas, transportes, restaurantes e hospitais, por exemplo. Olha aí, proibir, pessoal, o negro de ter direito de exercer em cargos públicos e ainda proibir também os negros a frequentarem escolas públicas, transportes, restaurantes. Olha que absurdo. Isso lá em meados de 1877, né? Ainda no século XIX. Tudo isso só vai mudar lá na metade do século XX. Somente a partir das décadas de 1950 e 1960 que os embates de proteção dos direitos aos direitos negros foram mais intensificados, restaurando-lhes direitos perdidos. Esses negros eles só vão voltar a ter só vão retornar a ter esses direitos somente lá em 1950 e 1960, já no século XX. Inclusive, é importante a gente cifrar que esse país ele foi um país também muito, muito preconceituoso contra os negros, tanto que o primeiro presidente negro do país, dos Estados Unidos, foi o Barack Obama, que assumiu os Estados Unidos. Se eu não me recordo, eu não sei se foi em 2009, mas vamos pesquisar. A gente tem internet para isso, não tem? Mas ele foi o primeiro presidente negro, pessoal, e é muito importante a gente entender. Olha lá, Barack Hussein Obama II é um advogado político norte-americano que serviu como 44º presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017, sendo o primeiro afro-americano a ocupar o cargo. Né? Ele foi só agora que os Estados Unidos teve o primeiro presidente negro, que inclusive foi reeleito. Ele ficou aí de 2009 a 2017 ocupando o cargo de presidente do Brasil, sendo substituído pelo atual presidente Donald Trump, certo? Mas vamos então continuar aqui com as nossas aulas. Bom, após esse momento aí, nós vamos ver um boom de prosperidade nos Estados Unidos. Então, após a vitória dos Estados do Norte, os Estados Unidos passaram por um período de grande desenvolvimento industrial. Então, o que vai acontecer? Reservas de ferro, cobre, petróleo foram encontradas, houve abertura de novos portos, né? Enfim, tudo fez com que o país liderasse a produção mundial agrícola e industrial na última década do século XIX. O que atraiu muitos imigrantes para lá, né, inclusive. Então, o que vai acontecer? Para manter esse crescimento, foi preciso ampliar o mercado interno dentro do continente com outras áreas do mundo. Então, assim, aproveitando-se de sua extensão territorial, amplo acesso aos oceanos. Pessoal, vamos analisar o mapa aqui. Vamos voltar aqui no mapa. Se vocês perceberem, olha só, daqui são os Estados Unidos. Do lado de cá, é onde banha, né? É o litoral banhado pelo Oceano Atlântico. Do lado de cá são as regiões, é o litoral banhado pelo Oceano Pacífico. Então essas regiões, esse país, por possuir grande extensão de terra,
que ele pega de um lado a outro do continente americano, né? Ele possui 2 litorais voltados para o Atlântico e para o Pacífico. Então tudo isso contribuiu com estratégias econômicas que fez com que os Estados Unidos crescessem, se tornasse uma grande potência. Certo? Cadê? Voltando. Olha lá. Então, olha lá, ó. Amplo acesso aos oceanos Atlântico e Pacífico, os Estados Unidos fizeram muitos novos contatos comerciais. Além disso, era importante manter um maior controle sobre os países da América Latina e outras regiões do mundo. Para tanto, foi iniciado um processo de atuação imperialista. Então, inicia aí com essa necessidade de se manter na soberania da América e, quiçá, né, talvez no mundo inteiro, como uma das principais potências, era necessário, foi iniciado aí um processo de atuação imperialista, em busca de ser um grande império, em busca a necessidade em busca de manter-se como uma grande potência mundial. Então vamos entender aqui, ó, o imperialismo estadunidense, já estamos terminando, tá? O imperialismo estadunidense na América Latina. Após a Guerra de Secessão, o país viveu um surto de desenvolvimento capitalista. Então houve um grande desenvolvimento. Quando fala surto de desenvolvimento, quando se fala em surto de desenvolvimento capitalista, é porque houve um avanço muito rápido, um surto, né, de desenvolvimento nesse período. Se formos fazer uma escalada, vamos entender, ó, em 1840 os Estados Unidos ocupavam o 5º lugar em matéria de produção industrial. Em 1860, 20 anos depois, já estava em 4º. E nos anos seguintes à referida guerra, né, após a Guerra de Secessão, lá pelos anos de 1894, ele já estava ocupando o 1º lugar mundial, né, como país de maior produção industrial. Então esse fenômeno foi graças a quem? A que esse fenômeno, esse surto, esse grande crescimento se deve aos efeitos imediatos da doutrina Monroe. O que foi isso? Foi uma doutrina idealizada a partir das palavras do presidente norte-americano James Monroe. Qual era a filosofia dele? América para os americanos. Defendia que nenhuma nação americana poderia ser recolonizada. Ele dizia o quê? Que nenhuma nação dos Estados Unidos da América deveria ser recolonizada. Então, quando ele fala América para os americanos, ele está valorizando a América. Está dizendo, cara, vamos fazer da América para os americanos. Chega da América servir de exploração de outros países, dos europeus, por exemplo. Vamos fazer com que a América meu Deus, fugiu a palavra. Vamos fazer com que a América seja vantajosa para nós, para os americanos. Então, nesse contexto, apresentava os Estados Unidos como uma liderança continental capaz de garantir as soberanias das nações latino-americanas. Quando eu falo de latino-americano, isso daí já é aula de geografia, tá? Quando eu falo de latino-americano, eu estou falando dos países da América do Sul, certo? Os países da América do Sul são chamados de latino-americanos, certo? Então vamos lá. Então, quando os Estados Unidos se apresenta como uma liderança continental, ele vem garantindo que essas nações, né, latino-americanas têm uma soberania à frente às potências europeias. É como se os Estados Unidos, a partir de agora, fosse defender qualquer país americano contra os europeus. Certo? Então vamos aqui, ó. Também era defendida a autonomia econômica dessas mesmas nações, mostrando para a Europa que não poderia mais interferir nos negócios estabelecidos pelos países da América. O que ele vem dizer? Como se eu estivesse falando, tá? Então o que os americanos vão falar? Os estadunidenses vão falar? Os europeus podem ficar aí na de vocês, que vocês não vão mais se meter na economia dos países da América, não vão mais vir e querer explorar ou colonizar qualquer país da América. Essa era
Era isso que dizia a doutrina Monroe, América para os americanos. Era uma forma de defesa que ele queria fazer com os países americanos. Nossa, professor, então os Estados Unidos foi um herói para os americanos? Pode ser, mas nem tudo eles fizeram apenas com uma intenção de ser herói, né? Nós vamos ver a seguir que, ao defender qualquer outro país aqui da América, os Estados Unidos sempre pretendia impunha uma condição que lhe favorecia, obviamente. Nós vamos ver a seguir. Então, olha só, nós temos aqui uma mensagem do presidente James Monroe, né, no Congresso dos Estados Unidos. Julgarmos propícia esta ocasião para afirmar, como um princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos, que os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Ou seja, ele está dizendo que não quer que mais que os países americanos no futuro sejam submissos a uma colonização europeia, a uma colonização de alguma potência europeia. Certo? O que isso... Essa doutrina Monroe, essa intenção de proteger os países europeus, vai fazer com que essa intenção da doutrina Monroe de proteger os países americanos vai ajudar a tornar os Estados Unidos uma grande potência mundial. Um outro fator que vai ajudar com isso, um outro fator decisivo para a implementação dessa política imperialista, né, foi a política do Big Stick, que traduzido do inglês para o português significa grande porrete. O que dizia? Olha, nós temos aqui até a figura de parece que é um general, né, com um grande porrete aqui na mão. Ele está dizendo que esse era um plano de ação política e militar que fez referência ao modo de o presidente norte-americano, agora estamos falando do Theodore Roosevelt, que vai resolver conflitos diplomáticos. Ou seja, em seu discurso feito em 1891, em uma feira de Minnesota, Roosevelt usa um provérbio africano que afirma: com fala macia e grande porrete, vai longe. Assim, fez para evitar conflitos e mostrar o poderio militar. Não entendi, professor. Ele está dizendo o quê? Que para evitar qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de conflito, e para mostrar também o poderio militar, o que vai acontecer? Eles chegavam com toda a sua superioridade, como quem diz, né, com fala macia, com ordem, grande porrete, justamente para quê? Para mostrar todo o poderio, para que as pessoas vissem e ficassem com medo, digamos assim. Pensa, se você vê uma autoridade, se você vê um país, uma potência como os Estados Unidos, que fala e determina qualquer situação, e aí você vê os generais daquela forma, todos polpudos, com o porrete na mão, você vai pensar duas vezes antes de querer armar algum conflito. Então, esse estilo de negociação diplomática, a gente chama de negociação diplomática porque não vai haver necessidade de grandes guerras, né? Foi apresentado aos países sul-americanos quando estavam arrasados pelas dívidas com países europeus. Então, o plano criado por Theodore Roosevelt, a política do Big Stick, fez com que conquistassem diversos mercados dominados pelos europeus dentro e fora do continente americano. E aí aqui o texto ele traz um exemplo da aplicação da política do Big Stick, só que lá em Cuba, né, que é uma ilhazinha ali localizada na América Central. Então o que vai acontecer? Desde a década de 1890, os cubanos lutavam contra o domínio dos espanhóis. Então, os cubanos lutavam contra os espanhóis. O que os Estados Unidos vão fazer? Os Estados Unidos ajudaram nesse processo de independência, né, e na anexação do Porto Rico ao território cubano. Então, a ação dos norte-americanos
porém exigir uma contrapartida. Olha aí, a política do Big Chic, o que ele faz? Não, vou defender Cuba contra a Espanha, né, com toda a armamento, com todo poder militar que os Estados Unidos possuem, e Cuba não. Porém, ele exigiu uma contrapartida. Os Estados Unidos exigiram uma contrapartida, que era o quê? Por ocupar uma posição geográfica estratégica e possuir terras férteis, os Estados Unidos passaram a ter influência direta na política e economia de Cuba. Então eles criam uma emenda chamada Platt, na Constituição cubana. Essa emenda vai inserir o quê? Na Lei Maior de Cuba, uma permissão para intervenções diretas dos estadunidenses, dos norte-americanos, na política e na economia da ilha. Então, olha aí, é o mesmo que o que os Estados Unidos fazem então? Ó, Cuba, vou te defender contra os espanhóis, tá bom? Mas em troca eu quero total influência na sua política e na sua economia. Percebam? Olha aqui, nós temos até a figura, ó, de um camarada, de um senhor, né, dando a ideia. Aqui é porque aqui está em preto e branco, mas esse chapéu aqui provavelmente é vermelho e branco, né, e azul, né, que são as cores dos Estados Unidos, como se eles estivessem devorando Cuba. Tá vendo? A ilha de Cuba. Porque, tipo, vou defender Cuba contra os espanhóis, mas eu vou dominá-lo ao invés disso. Percebam? Tanto é que eles dava parte da Baía de Guantánamo, onde atualmente se localiza a base militar americana. A base militar americana fica lá em Cuba, né? Então, além de Cuba, ó, o Big Chic foi aplicado em diversas regiões do Caribe e América Central, né? E foi o caso do processo de independência do Panamá com relação à Colômbia. Mesma coisa os Estados Unidos fez com o Panamá e com relação à Colômbia, lá, né, concretizados em 1903. Nesse acordo, os Estados Unidos se tornaram responsáveis por administrar a zona do Canal de Panamá, única ligação existente entre os oceanos Atlântico e Pacífico. A autonomia dessa área só retornou ao Panamá em 1999. Então vamos ver, nós vemos aí que com a política do Big Chic, torna também os Estados Unidos uma grande potência mundial, com influência também sobre os países latino-americanos, né, aqui da América, com os países latinos aqui da América. Certo? Falamos muito sobre os Estados Unidos, vimos como eles cresceram economicamente, se desenvolveram, certo? Então nós vamos agora para as atividades. Vamos lá, número 6. Abaixo seguem algumas sentenças relacionadas ao destino manifesto. Vocês vão ler cada uma dessas frases, frase 1, frase 2, frase 3 e frase 4. Depois que você ler cada uma, você vai julgar. Ó, letra A, apenas estão corretas 1 e 4, as sentenças 1 e 4? Apenas estão erradas as sentenças 2 e 3? Todas as sentenças estão certas ou todas as sentenças estão erradas? E aí? Qual é a opção correta? Marca aí, por favor. Número 7. Com base na leitura do texto e análise da imagem, complete os quadrinhos corretamente. Nós temos aí uma imagem, ó. É uma organização terrorista formada por supremacista branco, que surgiu nos Estados Unidos depois da Guerra Civil Americana, com o intuito de perseguir e promover ataques contra afro-americanos e defensores dos direitos desse grupo. Então volta lá onde fala da Guerra Civil Americana e vê qual era o grupo, né? Qual era o nome desse grupo e preenche aqui os quadrinhos, tá bom? Número 8. Para manter o seu crescimento após a Guerra Civil Americana, os Estados Unidos iniciaram uma política. Que política que os Estados Unidos iniciaram após a Guerra Civil Americana? Uma política separatista, materialista, imperialista, realista ou comunista? Que tipo de política que era? Nós citamos, nós falamos. Número 9.
Ligue o termo à frase que o melhor define. Nós temos aqui, ó, não sei como que ficou aí na posição de vocês, mas nós temos 1, 2, 3, 4 frases. Você vai ligar a frase à doutrina Monroe, mas só vai ligar aquela frase que tem a ver com a doutrina Monroe. Olha só, primeira frase, independência ou morte. E essa frase tem a ver com a doutrina Monroe? América para os americanos. Essa frase tem a ver com a doutrina Monroe? Oh, e agora? Quem poderá nos defender? Essa frase tem a ver com a doutrina Monroe? Se queres paz, te prepara para a guerra. Se queres nada, descanse em paz. Qual dessas frases aqui, desses lemas, se refere à doutrina Monroe? É só você puxar aí uma setinha, ligar o termo com a frase. Número 10. A imagem a seguir é uma charge que está relacionada a, nós falamos disso, ó, a Constituição Federal dos Estados Unidos, a Emenda Platt, a União Militar Independente de Cuba, ou o nascimento da monarquia cubano-estadunidense. Tá falando de quê? Presta atenção. Não é porque tem Cuba aqui, tem nome Cuba aqui, que tá certo, não. Né? Vamos analisar. Quando mostra os Estados Unidos aqui, né, o velhinho representado pelos Estados Unidos querendo devorar Cuba, é porque ele está falando de um acontecimento. Que acontecimento é esse? O que nós citamos lá quando eu acabei de falar sobre um exemplo do Big Stick em Cuba? É só vocês voltarem lá, voltarem na aula e prestar atenção no que eu expliquei e ver o que essa charge está relacionada, né? Certo? Termino isso daí. Qualquer dúvida, publiquem, perguntem no WhatsApp, ok, pessoal? E na semana que vem nós vamos para a aula 3, né? Aí agora nós já vamos falar sobre a Europa no século XIX. Falamos na primeira aula sobre a independência da América Portuguesa no século XIX, né? Falamos hoje sobre os Estados Unidos no século XIX e na aula da semana que vem falaremos sobre a Europa no século XIX. O que está acontecendo por lá enquanto os Estados Unidos aqui está vivendo essa guerra de secessão, enquanto nos Estados Unidos aqui está crescendo, né? Está crescendo economicamente, desenvolvendo economicamente. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês perguntam no WhatsApp. Muito obrigado.